Boa tarde, a TV Brasil volta com a cobertura especial das manifestações contra o governo Dilma pelo país. Eu estou com a jornalista Tereza Cruvinel, que faz a análise dos protestos. Mas antes da gente conversar com a Tereza, nós vamos ouvir o que tem a dizer a repórter Manuela Castro. Ela acompanha a manifestação na Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. Manuela, boa tarde. Olá, Guilherme. Eu estou no gramado em frente ao Congresso Nacional, que é o ponto final da manifestação. Neste momento, a gente observa que o movimento já está quase no fim. Este gramado estava bem mais cheio até meia hora atrás, mas agora os manifestantes estão indo embora. A bandeira grande que percorreu toda a esplanada dos ministérios agora está servindo de escorregador para as crianças. Mas eu vou mostrar agora, vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Biro, mostrar a barreira que a tropa de choque da Polícia Militar fez aqui em frente ao Congresso Nacional para impedir que os manifestantes subissem ao prédio. Não houve nenhum problema, nenhum registro aqui entre manifestantes e a polícia. De acordo com a PM, foram cerca de 100 mil manifestantes aqui na esplanada dos ministérios e cerca de 2 horas de manifestação. Guilherme. Obrigado, Manuela. A Manuela continua a postos e pode voltar a qualquer momento. Tereza Cruvinel, a essa altura, já é 12h30, 12h34, dá para a gente ter um quadro já das cidades que fizeram manifestação, de qual é a força que os protestos mostraram? Olha, Guilherme, assim, quadro completo ainda não, até porque São Paulo fica para mais tarde, né, uma avaliação importante. Mas na última hora, por exemplo, nós pudemos ver que já chegaram, são um momento bastante significativo, talvez até culminante, como Brasília, que já está acabando, já acabou praticamente, em Rio, Recife, Belo Horizonte, Brasília, por exemplo, 4 capitais importantes. E em algumas cidades médias também houve manifestações importantes, Juiz de Fora, Campinas e outras. Mas, desses números, Brasília foi o protesto mais significativo em relação ao outro, que teve 50 mil, então poderia dizer que Brasília dobrou. Mas no conjunto dessas capitais que nós estamos citando, as manifestações não foram muito além das últimas, das de dezembro, né? Então, se você considerar que, por exemplo, você tem Recife, 80 mil, Belo Horizonte, 20 mil, não foram assim, superlativos esses números comparativamente ao ponto de dizer, olha, o Brasil se levantou de uma forma mais ampla, né, pelo impeachment. Então, acho que assim, aguardar São Paulo, mas até agora são manifestações importantes, repito, são importantes, significativas, mas elas não têm um diferencial quantitativo tão importante em relação às de dezembro, né? E lembrando, como já disse o Paulo Moreira Leite, que agora sempre houve o contraponto da esquerda a essas manifestações. Agora nós vamos ter manifestações da esquerda em defesa do governo no dia 18, no dia 31, mas num outro contexto. Agora em defesa da democracia, depois que se foi quebrada a unanimidade em torno da Lava Jato, com os excessos e até para alguns juristas ilegalidades na condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor e a quebra da unanimidade em torno do Ministério Público com esse pedido infundado de prisão também contra o ex-presidente. Tudo isso fortalece a luta em defesa da democracia e do Estado de Direito. E notando ainda, para encerrar, que no que a gente viu, né, pelas imagens, desta vez a extrema-direita das manifestações de hoje não pediu golpe militar, concentrando-se nesse aspecto da judicialização da política, apoio ao Moro, à Lava Jato e tal. Esse é um diferencial. É interessante notar até que os partidos políticos tradicionais de oposição, como o PSDB, parecem ter embarcado de uma forma mais definitiva no movimento, e o que pode até, de certa forma, ofuscar aqueles grupos mais radicais à direita que fazem esse discurso do golpe. Há alguma conexão entre uma coisa e outra? Pode haver sim, embora o Bolsonaro tenha sido ovacionado aqui em Brasília, mas a presença dos partidos de centro-direita, assim, de partidos grandes como o PSDB, o senador Aécio Neves foi à manifestação em Belo Horizonte, ela pode ter coibido essas franjas mais radicais à direita. Aliás, esses partidos devem ter tomado providências para começar a descaracterizar esse aspecto golpista do movimento, embora, lembrando que impeachment é um ato constitucional, mas se não tiver base legal, ele ganha ares de golpe. Tereza, além das capitais, ocorrem manifestações em outras cidades. Vamos ver aí
imagens feitas por celular da movimentação em Vitória da Conquista, na Bahia. Nós já temos as imagens, estão aí. Vitória da Conquista não é uma grande cidade, mas tem uma importância relativa, especialmente na Bahia. É uma cidade importante do interior do estado. Você também pode enviar seus vídeos para o nosso WhatsApp. Anote o número 61, é o DDD de Brasília. O número do celular é 9976 6033. A gente aguarda a sua imagem. E agora vamos ao Rio de Janeiro falar com a Luciana Barreto. Luciana, quais são as últimas informações do Rio de Janeiro? Agora a gente vai mostrar um pouquinho do clima em Copacabana mais uma vez. A gente tem assim, aqui a Tereza falou que não tem muito pedindo golpe, mas a gente tem aqui algumas imagens, sim, de faixas. O nosso repórter vai mostrar pedindo golpe militar, sim. E também tem algumas, claro, pedindo impeachment. A gente tem algumas imagens agora, você já vê aí, imagens da orla de Copacabana. A gente vai falar agora com o nosso repórter, Maurício de Almeida, que está lá na orla de Copacabana e tem essas informações pra gente, Maurício. Bem, Luciana, a manifestação aqui no Rio, como nós já mostramos, começou por volta das 10 horas da manhã. Os manifestantes se concentraram no posto 6, no início de Copacabana, e estão caminhando aqui em direção ao Leme, percorrendo toda a orla de Copacabana e depois o Leme fica logo depois de Copacabana, para quem não conhece a praia aqui do Rio de Janeiro. Eles carregam bandeiras do Brasil, cartazes pedindo impeachment da presidenta Dilma Rousseff e, como você mencionou, também tem alguns cartazes pedindo a intervenção militar, falando que a intervenção militar seria uma solução para esta crise. Os moradores, nas varandas dos apartamentos, das janelas, também colocam bandeiras do Brasil, mostram cartazes apoiando a manifestação. Um avião sobrevoou aqui a orla de Copacabana com uma faixa falando não vai ter golpe, numa alusão ao impeachment que é cobrado da presidenta Dilma Rousseff. Um avião da Frente Brasil Popular sobrevoou a praia de Copacabana com essa faixa e os manifestantes, é óbvio, acabaram vaiando essa manifestação. Os manifestantes ocupam duas pistas aqui da Avenida Atlântica, eles estão caminhando de forma lenta em direção aqui à Praia do Leme. Não houve nenhum registro de tumulto até o momento, é uma manifestação tranquila, pacífica, em algum momento até bem-humorada. Eles cantam, dançam, brincam, mas exigem mudanças no governo, um protesto contra o governo. A Polícia Militar reforçou o policiamento, mas não precisou fazer nada. E a Polícia Militar informou que não vai dar uma estimativa de quantas pessoas estão participando dessa manifestação. O repórter Bruno Cruz esteve mais cedo na manifestação, ele está acompanhando a manifestação e tem outras informações. Às 11 horas da manhã, milhares de pessoas já estavam concentradas aqui no posto 5 da praia de Copacabana, em volta de dois trios elétricos que, entre as falas dos organizadores, executaram um hino nacional e músicas irreverentes que criticavam o governo. A maioria das pessoas veste camisas verdes e amarelas. Camisas vermelhas e pretas não foram recomendadas pela organização do ato, porque as cores poderiam lembrar militantes do Partido dos Trabalhadores e Black Blocs. As bandeiras de partidos políticos também foram proibidas pela organização do ato, que ameaçou tomar as que aparecessem. Agora, a manifestação se dirige em direção à Praia do Leme, no início de Copacabana. Bom, eu continuo conversando agora com o nosso cientista político, comentarista aqui nesse momento, João Ferri Júnior. João, a gente queria falar também do tamanho das manifestações, se você, como a Tereza Cruvinel, avalia que é o mesmo tamanho, ainda é a mesma proporção do 13 de março do ano passado, você já disse aqui, agora a gente faz uma nova avaliação. E também das pessoas, dessa diversidade de pedidos nessa manifestação. Dá para avaliar o tipo de aglomerado que tem ali, se a gente... quem são esses descontentes? Essa coisa da avaliação do tamanho da manifestação é uma coisa muito difícil, né? Porque os manifestantes sempre jogam para cima, a polícia militar, dependendo do estado, joga para cima ou para baixo. Eu, por exemplo, tenho informantes que estão em Brasília lá e estão se comunicando comigo enquanto isso. Me disseram, uns falam que tem 15 mil pessoas, que não tem 100 mil pessoas lá. Né? E esse tamanho é significativo nesse momento? Tem gente observando esse tamanho? A coisa se é significativo ou não, eu acho que a gente precisa, na verdade, trazer um pouco de análise social para essa coisa toda.
É fato que essas manifestações não foram muito maiores do que as manifestações do ano passado, seja qualquer menor que 2015, que 13 de março anterior, um pouco mesmo tamanho, talvez. A gente não sabe o que vai acontecer em São Paulo, mas pelo termômetro do que a gente viu até agora, elas parecem similares. Então, uma lição de se tirar daqui é o seguinte: primeiro, as pesquisas feitas durante as manifestações do ano passado mostram um corte de classe muito claro nessas manifestações, ou seja, classe média branca das grandes cidades, que está indo para essas manifestações, em massa, né? Ou seja, eu acho que dá para interpretar da seguinte maneira: as manifestações, de fato, esse movimento pelo golpe, estou chamando pelo golpe porque as pessoas, na verdade, querem que a Dilma saia, que o PT saia por qualquer maneira, isso que me parece, né? Grande parte delas. Esse movimento é um movimento que não vazou, não extravasou para o povo brasileiro, assim, para as massas, né? Para os mais pobres, para os setores que ganham menos na nossa sociedade, né? Então, isso é verdade. Eu acho que isso a gente pode ler dessa maneira. Por outro lado, se vocês ligarem, eu sei que mídia não gosta de falar da outra mídia, mas a Rede Globo, eu estava assistindo um pouco agora também, eles estão cobrindo, eles pararam de fazer a programação e estão cobrindo isso o tempo todo. Eles só falam disso, se você ligar a Rede Globo. Mas isso não seria interesse popular? Saber das manifestações nas ruas? Me parece que não. Parece que é interesse da Rede Globo ficar falando sobre isso. Inclusive, os jornalistas falam sempre a mesma coisa. Aqui tem gente pedindo golpe, aqui tem gente pedindo a saída de Dilma, aqui tem gente falando contra o PT. Aí vão para outra cidade, fala a mesma coisa, aí volta para a cidade. Não tem conteúdo novo quase. Ou seja, você vê uma intenção clara de manter isso no jornalismo, provavelmente para inflar a manifestação e levar mais gente lá. Isso pode não ter sucesso, ou pelo menos não teve sucesso, porque eles estão fazendo isso faz alguns dias já. Isso não teve sucesso de trazer muita gente do povo para as manifestações. Mas é claro que foi elas. Professor, o Guilherme também quer entrar nessa conversa, é lógico que ele está conduzindo essa conversa lá. Guilherme, com você. Obrigado, Luciana. É para a gente ir até o Recife, até Pernambuco. Por telefone, a repórter Sulmaia Vilela tem informações dos protestos lá na capital pernambucana. Boa tarde, Sulmaia. Olá, boa tarde, Guilherme. Aqui no Recife, a manifestação começou às 6 horas da manhã e levou 20 mil pessoas às ruas, de acordo com a Polícia Militar. De fato, está bem cheio e o sol também está bem forte, tanto que 2 pessoas passaram mal por causa do calor e foram socorridas de ambulância. Os manifestantes vestem verde e amarelo e levam cartazes pedindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula. Muitas bandeiras do Brasil também e cartazes de apoio ao juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo da Lava Jato. Até um boneco de Olinda do juiz foi trazido para o ato aqui no bairro de Boa Viagem, na Orla Marítima, que é um setor nobre da capital pernambucana. Tem também uma cobra de plástico, um dos 3 trios elétricos do ato, em alusão à frase do ex-presidente Lula de que não teriam acertado a cabeça da jararaca. Quem organiza o protesto é o movimento Vem Pra Rua e o MBL, o Movimento Brasil Livre. Um outro movimento que está com o trio elétrico no local é o Direita Pernambuco, que defende o nome do deputado federal Jair Bolsonaro para a presidência da República. Guilherme. Obrigado, Sulmaia. E nós agora vamos a São Paulo com o Florestan Fernandes Júnior. Por lá a manifestação começou, a organização começou, não é isso? É assim, Guilherme, as pessoas já começam a chegar à Avenida Paulista e a expectativa agora, depois que as manifestações nas grandes cidades, grandes capitais do país já se encerraram, é com relação à Avenida Paulista aqui. Vocês estão vendo imagens aí da Avenida Paulista, o pato, que é um símbolo aí da campanha da Fiesp contra impostos, contra a CPMF. Ainda não tem muita gente na avenida, o tempo aqui está nublado e nós vamos agora direto à Avenida Paulista, onde a repórter Luana Ibelli está acompanhando a movimentação. Luana. Boa tarde, Florestan. Boa tarde a todos. Olha, a movimentação por aqui já é grande, as pessoas estão começando a chegar aqui na Avenida Paulista. Olha, logo ali na frente já tem carros de som. Como a gente pode ver, o pessoal já está se mobilizando aí
nas manifestações aqui na Paulista. Logo mais à tarde, né? As manifestações por aqui estão marcadas para começar à tarde, então por isso que as pessoas ainda estão chegando. A temperatura está amena, 25 graus. Por enquanto, não chove. Olha, nas últimas manifestações aqui em São Paulo foram cerca de 30 mil pessoas e a expectativa dos organizadores é que hoje venham mais pessoas por causa dos desdobramentos aí da Operação Lava Jato. Então tem bastante gente demonstrando apoio a essa operação, com cartazes incentivando o trabalho do juiz Sérgio Moro, além de todas as pessoas que estão chegando por aqui já. A Paulista está fechada desde a manhã, desde as 10 da manhã, e continua fechada até as 5 da tarde. Como já é costume, todos os domingos a Paulista fecha para veículos. Florestan. Obrigado, Luana. Daqui a pouco você volta com mais informações aí da Avenida Paulista. Eu queria agora mostrar para vocês umas imagens que chegaram aqui da nossa equipe que está cobrindo as manifestações em São Paulo, na porta da casa do ex-presidente Lula, lá em São Bernardo do Campo, na Avenida Prestes Maia. Centenas de pessoas estão desde o período da manhã se manifestando em apoio ao ex-presidente, né? E algumas manifestações como essa estão ocorrendo em algumas cidades. Em Fortaleza parece também que houve uma carreata de automóveis, e no Rio Grande do Sul também. O ex-presidente Lula, lá em São Bernardo, chegou a descer, cumprimentar os manifestantes. Depois, do terraço da casa dele, fez de novo aceno às pessoas que se concentram lá na porta da sua casa. Bom, eu vou aproveitar aqui, Paulo, para querer saber o que representa esse confronto todo, porque hoje a gente está tendo essas manifestações, mas no dia 18 tem as manifestações pró-governo e dia 31 tem uma outra também. Aliás, no dia 18 acho que é mais em favor do Lula, é isso? Olha, as coisas estão se confundindo e eu acho que essa é a grande novidade. Quer dizer, o eixo da mobilização popular está se deslocando ou está incorporando o presidente Lula à discussão do impeachment da presidente Dilma. Hoje, em função, primeiro, da condução coercitiva do presidente Lula, em segundo, do pedido de prisão preventiva, que embora tenha sido muito criticado, tenha sido tratado em tom até de jocoso, em tom de piada, do Ministério Público Paulista, realmente mudou o eixo. Tem uma novidade. Realmente, aquele que é até hoje o mais popular presidente da história do Brasil pode ser preso, pode ser conduzido a coisa. Então, essa questão mudou. Essa manifestação que a gente viu na porta, nas vizinhanças do edifício do presidente, é um sinal disso, é um sinal, assim, modesto, porque estão programadas em vários pontos manifestações desse tipo até o dia 18 e depois até o dia 31. E eu gostaria de colocar mais uma questão... Rapidinho, Paulo, estou pedindo. Porque tem uma novidade com relação ao presidente Lula, que já se sabe do esforço para que o presidente Lula vá para o governo integrando o ministério. Hoje, o Frei Leonardo Boff, uma das mais importantes lideranças católicas, divulgou uma carta aberta ao presidente Lula, que ele define como uma súplica para que Lula aceite um ministério no governo Dilma, dizendo que se ele não fizer isso, pode haver o risco de que as conquistas sociais conseguidas sejam anuladas e se percam. E ele diz ainda, o interesse da nação está acima de uma trajetória política pessoal. Bom, nós voltamos agora a Brasília. Guilherme. Obrigado, Florestan, e até já. Bem, e no centro de Paris, na França, também houve manifestação. Nós vamos ver imagens, brasileiros se reuniram com bandeiras, deram-se as mãos e cantaram o hino nacional. As imagens foram gravadas na Place de la Reine Astrid e enviadas pelo telespectador Rafael Araújo. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações e também com análise, inclusive da jornalista Tereza Cruvinel. Você pode acompanhar a nossa cobertura, além da TV Brasil, pela Rádio Nacional e pela Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Até já.